Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, eu me chamo Gustavo Sartori e você está no É Tudo ou Narga. Você sabia que existem alguns critérios que a gente usa para escolher qual tipo de mangueira para colocar no teu setup? Bom, se você achava que era somente por estética e aleatoriamente, você está no vídeo certo, que eu vou te explicar o porquê das diferenças entre um narguilé ser melhor ou não com os tipos de mangueiras diferentes que a gente tem no mercado. Mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui, fechou? Então sobe a vinheta e bora pro vídeo. Como vocês estão, meus pequenos gafanhotos? Então estamos aqui com mais um vídeo, tá? Eu estou muito bem, mas recentemente no meu local de trabalho eu comecei a reparar que as pessoas perguntavam muito sobre tipos de mangueira, ou qual mangueira usar, ou às vezes nem perguntavam, mas queriam comprar sem ter um pouco de noção do tipo de mangueira pro setup, né? Então eu resolvi fazer um vídeo específico para isso, né? Sobre os tipos de mangueira. E hoje, em específico aqui no vídeo, eu trouxe apenas duas mangueiras, que são as mangueiras mais comumente usadas, tá? São as mais práticas, por assim dizer. E, obviamente, também os dois tipos de mangueira que eu tenho aqui para mostrar para vocês, tá? Então, primeiramente, a mangueira anti-chamas, que é uma mangueira de silicone, né? E a gente tem alguns tipos de mangueiras, né? E eu vou estar explicando para você também. E temos a padrãozinha que todo mundo conhece, a mangueirinha conduíte, né? E aquela mangueirinha que queima com uma pecinha de carvão se cair em cima. Exatamente essa mangueira. Então, rapaziada, alguns narguilés já vêm próprios, né? As mangueiras, por exemplo, o MIDI já vem próprio com a mangueira anti-chamas, tá? Então eu tô aqui com o meu setupzinho do MIDI, rochezinho da Predator, pecinhas de carvão da Chacal, e eu tô fumando um mixinho da última essência que eu fiz de iogurte de frutas da Nai, né? Não sei se você viu o vídeo, mas eu fiz um mix agora com menta, praticamente meio a meio, né? Pra dar aquela adocicada legal, porque como eu disse, é um sabor bem sereno, bem suave, e já trago logo um feedback pra você que viu o último vídeo, né? Acho que foi o último que eu fiz, né? Da Nai. É uma essência muito gostosa mesmo pra você misturar com menta, porque ela dá um docinho, mas não aquele docinho tão pegado, fechou? Mas eu vou deixar o card aqui, se você não viu sobre essa essência e já deu curiosidade, vai lá olhar. Esse vídeo então é sobre as mangueiras, tá? Pessoal, eu vou falar primeiro da conduíte, que é a mangueira padrão, né? Que a gente encontra nas tabacarias, que alguns narguilés já vêm com essa mangueira, né? Mangueira padrão. Ela é uma mangueira com material bem delicado, né? Bem simples, acho que todo mundo conhece, eu já vi uma mangueira conduíte, tá? Eu vou falar então das suas vantagens e as suas desvantagens e como ela se adapta no uso, tá? Eu recomendo mangueiras assim, conduíte, normal, padrãozinho, para narguilés pequenos. Por que narguilés pequenos? Vamos lá. A mangueira conduíte é muito mais leve que a mangueira de silicone anti-chamas. Então, quando você está fumando, principalmente se você está fumando com outra pessoa, esse gingado de ficar passando a mangueira para a pessoa que está do teu lado, para a pessoa que está na roda, num rolê, independente de onde você esteja, essa balançada, essa balangada que ela dá aqui, um narguilé muito pequeno vai ser um peso muito grande e ele vai mexer o narguilé, ele vai balançar um pouco o narguilé, dependendo até ficar derrubando os carvões ou bagunçando os carvões em cima do teu roche, e isso não é uma experiência muito boa, você vai perceber que incomoda um pouco, tá? Então ela é uma mangueira bem levinha, tá? Recomendo ela para narguilés pequenos justamente por causa disso, para não ter peso suficiente para balançar o narguilé, beleza? A sua puxada, ela tende a ser um pouco mais espalhafatosa, digamos assim, né? Acho que essa é a palavra mais fácil para vocês entenderem. Ela faz um pouco mais de piseiro. Por quê? Quando você puxa ela, por ela ser leve, você sente a vibração da água no jarro, você sente ela batendo. Então, o que acontece? Parece que tá fazendo muito mais piseiro para fumar, né? Você sente ele fazendo aquele barulheira toda ali, a não ser que você esteja com um difusor, né? Então ela é uma puxada um pouco mais pesada, dá a sensação de estar um pouco mais pesada, porque faz mais trepidação, né? Ela treme mais, e quando treme mais a gente associa ao fato de ter bastante água no jarro, borbulhar bastante, né? Então dá a impressão de que tá uma puxada um pouco mais pesada, beleza? Então esse é um ponto
que não é nem negativo nem positivo dela, né? Depende muito da forma que você gosta de fumar, mas eu recomendo ela para narguilés pequenos, tá? Para narguilés grandes também dá? Médios e grandes? Dá também, entendeu? É uma questão de gosto, o tipo de mangueira que você usa. Mas especificamente os narguilés pequenos, eu aconselho a usar esse tipo de mangueira, que é uma mangueira que vai te dar um pouco mais de praticidade. A desvantagem dela é que se você tá, por exemplo, num rolê, você não vai ter esse problema de balançar o narguilé toda vez que você estiver passando para alguém. Mas você tem o problema daquele teu amigo desastrado que sempre derruba o carvão do prato em cima da mangueira. Todo mundo tem esse amigo, todo mundo conhece essa pessoa. E infelizmente, essa mangueira não é a prova desses amigos. Então, quando você derruba ou encosta uma pecinha de carvão numa mangueira dessa, ela facilmente abre um buraco, um furo ou até derrete mesmo. E aí o que acontece? Se ela foi muito no meio da mangueira, você perde a mangueira. Se ela foi na pontinha, você corta e continua usando ela um pouco mais curta. Não tem problema. Mas você tem esse problema, fechou? Então, chega de falar dela. Agora vamos falar dessa daqui. Essa é uma mangueira de chamas de silicone, você encontra ela em várias cores também, assim como a mangueira Conduit. Conduit é um pouco mais difícil de achar colorido, mas também acha. Você tem que usar, vou ver se consigo mostrar aqui pra vocês, você tem que usar obrigatoriamente essa molinha que ela fica lá na base da mangueira, ali na onde sai, né, a contrapiteira. Por quê? Porque como ela é pesada, né, e ela é de silicone, ela dobra. Se ela dobrar, você não consegue fumar, você vai ficar puxando, vai ficar travado. Então se você tá, tipo, numa posição contrária da contrapiteira, você vai ter o problema de ficar dobrando se você não tiver com a molinha, né? Então é para isso que a molinha serve. Então obrigatoriamente você tem que ter a molinha. Sobre a puxada dela é uma puxada mais slim, mais limpa. Por quê? É só impressão, é tudo uma questão de impressão. Mas no seu interior, primeiramente, ela é lisa, sendo que a Conduit é cheio de divisõezinhas, certo? Assim como é pelo lado de fora, é pelo lado de dentro. Ela é lisa, então a fumaça passa mais reto, sem bater muito. E por ser pesada, não tem tanta influência do vento, da puxada dentro da mangueira. Então quando você puxa, você não sente ela mexendo muito. Praticamente nada na real, né? Então assim, dá a impressão, como eu disse, é uma questão de impressão, dá a impressão de que você está fumando com uma puxada mais leve, né? É o que eu falei, vai variar, né, a quantidade de água, se você está usando um difusor ou não, mas dá uma impressão de você estar fumando mais leve porque você sente menos a força de impacto na mangueira, né, que vem de dentro do jarro. Então você tem essa puxada mais lisa, mais contínua, sem muito piseiro, né? E isso é bom para quem mora em lugares muito fechados, que não pode fazer barulho e tal, bota um difusor e usa uma mangueira de chamas, pronto, acabou. Mas a desvantagem é que não recomendo para narguilés pequenos, porque incomoda bastante você usar uma anti-chamas pesada no narguilé pequeno. Tem anti-chamas mais finas que essas e mais grossas que essas, tá? Que você pode estar comprando também, né? Ah, eu quero usar uma anti-chamas no meu narguilé pequeno, porque eu prefiro a puxada. Então procura uma mais fininha, tem umas mais finas, né? Ela vai dar a impressão de puxada mais concentrada, né? Igual quando você usa piteira mais fina também, parece que vem mais concentrado. Mas você consegue utilizar numa boa, beleza? E aí agora, eu queria só comentar sobre um terceiro tipo de mangueira, que eu não considero ela nem anti-chamas e nem normal, Conduit. Na verdade ela é uma anti-chamas, tá? Mas ela, eu não sei se você já viu essa mangueira, mas ela é uma mangueira com um material como se fosse mangueira mesmo, mangueira de lavar carro, entendeu? Parece material de mangueira mesmo, né? Meio translúcido às vezes, ou colorido, e ela tem uns caracóis em volta dela com outro material que parece um plástico, um pouco mais duro, tipo uma resina, algo assim, tipo um policarbonato, sei lá, eu não sei dizer qual que é o material, mas ela é tipo uma mangueira com um negocinho em volta. Essa daí é a pior mangueira para você escolher, independente de qual narguilé que você vai usar. Se você tem uma mangueira dessa, já joga fora e você vai entender o que eu estou falando se você tem uma mangueira dessa. Essa mangueira, ela, por ser um material que não é de silicone nem Conduit, é um material que resseca, ele fica meio paia, meio quebradiço com o tempo, tá? Ela é meio dura, ela não é uma mangueira que tem uma flexibilidade muito boa, ela é uma mangueira meio dura e é muito mais pesada que essas mangueiras só de silicone, porque ela ainda tem esses negocinhos enrolados em volta dela. Na ideia dessa mangueira seria que esses negocinhos evitassem que o carvão chegasse até a parte da mangueira onde passa o vento de fato, né? Tipo um bloqueio, tipo uma barreira. Mas cara,
o material dela já não iria queimar se encostasse um carvão inteiro, né? E já não é um material muito legal, muito bonito, muito, né? A estética dele é meio esquisita também. E aí os caras ainda colocam um bagulho enrolado em volta, tipo assim, não recomendo, cara, não recomendo, não vale a pena esse tipo de mangueira. Se você tem e gosta de uma mangueira dessa, parabéns, você é esquisito, porque é meio estranho fumar nela, tá? Então, parece ser uma coisa simples, né, essa questão de lógica das mangueiras, mas, como eu disse, muita gente vinha perguntando e tendo dúvidas sobre isso. Então, se você vai montar um setup pequeno, o que eu te recomendo é uma mangueira conduíte para o teu setup, porque você vai ter, né, um problema um pouco menor. Se você é uma pessoa muito rolezeira e tem uma narguilé pequena, aí você compra uma de silicone, né, de chamas, mas um pouco mais fina. Se você já tem um narguilé médio, como um mid, ou um grande, como um Mani Sultan, por exemplo, um Zeus, enfim, tanto faz, aí você pode usar tranquilamente qualquer tipo de mangueira, desde a mais leve a mais pesada, que não vai interferir. Só vai mudar nessa questão do tipo de puxada, né, como fica mais ou menos a puxada, igual eu falei, a questão da impressão de como a sessão fica, né, mais leve, mais pesada, mais barulhenta, mais silenciosa, né? Então tudo isso aí são gostos de cada um, né? Tem gente que gosta de mais leve, tem gente que gosta de mais puxado, mais pesado, então vai variar da forma que você quer, mas o básico seria você seguir essa linha de raciocínio, fechou? Então se eu te ajudei com esse vídeo, já desce o like aqui, já aperta esse botãozinho de like aí. Se eu não te ajudei, se você já sabia disso, pô, cara, realmente é uma coisa bem básica, mas tem muita gente que realmente não fraga, não manja dessa questão, né? Então eu tô aí passando pra galera que tá começando, que tá querendo montar setup e tal, beleza? Então, mais uma vez, eu vou ficando por aqui. É tudo, Narga. Como sempre, um beijo, um abraço e não esquece de deixar aquele likezinho pra fortalecer a gente. Fechou, rapaziada? Então eu vou ficando por aqui. Finalizar o meu mix que eu deixei recomendação pra vocês aí, já recomendo fazer em casa, demorou? E é isso, vambora!